Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um vídeo da série Rotinas Administrativas. Eu me chamo Luana e, juntamente com a Giovana, iremos apresentar hoje sobre os recursos humanos. Nossa apresentação está estruturada em 4 tópicos principais, sendo eles os objetivos do RH, quais as suas atividades, os resultados esperados e, por fim, algumas dicas de sites e cursos online. E para dar início a essa temática, gostaríamos de citar aqui uma frase de um autor desconhecido sobre qual o significado de trabalhar com recursos humanos. Ser um profissional do RH é cuidar do patrimônio mais importante de uma empresa, as pessoas. Com isso em mente, vamos tratar agora de quais os princípios e objetivos do RH. Os recursos humanos possuem 5 objetivos principais, que são eles: motivar os membros do grupo para a realização de suas atividades, monitorar a divisão das tarefas, organizar as atividades que não envolvam outras equipes específicas, fiscalizar o cumprimento das atividades desenvolvidas e, obviamente, a gestão de pessoas. Dentre esses objetivos, podemos destacar ações como desenvolver, orientar, recompensar, comunicar, integrar, cuidar, treinar, reconhecer, selecionar, avaliar, estimular e direcionar os integrantes do grupo. Todas essas questões são muito importantes para o bom andamento e a gestão, tanto das pessoas como das atividades. Comentando sobre as atividades dessa rotina. Quais atividades dentro do grupo PET são de responsabilidade do RH? A primeira delas seria a organização do diário de bordo. Toda semana, no domingo, alguém que faça parte do RH deve lembrar os integrantes do grupo de preencherem os seus diários de bordo no drive do e-mail do PET. Além de fazer esse lembrete, o RH também deve fiscalizar, ao fim da semana, se o preenchimento da semana anterior foi adequado. Então, se os integrantes colocaram o status das atividades, como feita, não feita, cancelada, se eles atribuíram o tempo a essas atividades, se preencheram a escala de humor e também outros parâmetros. Além disso, o RH também deve fazer a fiscalização do pré-preenchimento da próxima semana. Então, ver se o petiano colocou as atividades que ele pretende realizar na semana seguinte lá no seu diário de bordo. Se algum petiano não preencheu ou houve erros no preenchimento do diário, o RH entra em contato individualmente com esse integrante e pede para que o mesmo arrume o seu diário de bordo. Ainda, o RH deve fiscalizar se as fórmulas aplicadas ao diário de bordo das semanas anteriores estão corretas e também inserir elas para as semanas seguintes. As fórmulas usadas são as que estão aqui abaixo. Também, quem faz as orientações quanto ao preenchimento correto do diário de bordo são os recursos humanos. Essas orientações constam nas abas capa e modelo do diário de bordo lá no Google Planilhas. Nessas duas abas, você vai encontrar links que vão levar diretamente já para a sua aba de preenchimento e também exemplos de como você pode preencher o seu diário. Além de manter o diário de bordo organizado, fazer o lembrete, a fiscalização e também as orientações quanto ao preenchimento dele, o RH também é responsável pelo relatório desses diários de bordo. Todos os meses, a rotina confecciona um relatório mensal para cada integrante do grupo PET e também um relatório geral do grupo todo. Esse relatório deve ser feito com base nos documentos modelo e modelo planilhas, que podem ser encontrados na pasta Atividade de Rotina, RH, Relatórios. Aqui é um exemplo da avaliação do RH para fazer a composição do relatório. Então, são levadas em conta várias categorias, como horas constadas nesse diário de bordo, como o preenchimento em si, as atividades que estão nele, como, por exemplo, quantas horas, se a carga horária de 20 horas semanais foi ou não cumprida, se a distribuição dessas horas foi homogênea, se no preenchimento foi detalhado nas observações cada atividade, se a realização das atividades foram integralizadas ou não. E com isso,
a rotina vai atribuir uma nota para cada um desses itens dentro dessas categorias. As notas irão dizer se a pessoa possuiu uma boa participação, um bom desempenho ou não. Também são aplicadas fórmulas nessa planilha para que seja gerado o relatório com base nessas fórmulas. E todas essas informações juntas irão compor o relatório. Aqui é um exemplo de como seria um gráfico que consta no relatório, onde mostra a divisão de cada integrante, quanto que ele dedicou às reuniões ordinárias, quanto que ele dedicou às atividades de rotina, bem como foi a distribuição semanal das horas dele. Se na primeira semana do mês ele dedicou mais ou menos tempo ao PET e assim por diante. Também é o RH quem recebe justificativas e ausências em reuniões. O RH deve receber os atestados ou outras justificativas das ausências e faltas, tanto em reuniões quanto também em atividades. O RH, junto da nossa tutora, a professora Sandra, vai controlar a assiduidade de cada integrante do grupo, seja nas reuniões ordinárias, sejam nas reuniões das próprias rotinas, dos GTs. E caso venha acontecer de um integrante estar se abstendo muito, é o RH também quem propõe como pauta o nome dessa pessoa durante uma reunião. E isso acontece caso essa pessoa falte 3 reuniões ou 3 atividades consecutivas. Outra responsabilidade do RH é fazer uma proposição de data e também fazer a organização do projeto Impetizando, um projeto interno do PET Farmácia UFPR que busca fazer a aproximação dos integrantes. O Impetizando deve ser realizado no mínimo uma vez por semestre. O RH também é responsável pela organização das chaves da sala do PET, fazendo o controle da lista de quem recebeu a sua chave ao entrar no grupo e de quem devolveu ao sair do grupo. Além de tudo já citado, o RH também ficará responsável pelas escalas dentro do grupo. No início do semestre, a rotina cria uma escala para a coordenação das reuniões durante o ano. Essa lista vai seguir a ordem alfabética dos integrantes do grupo. Além da lista para os coordenadores das reuniões, também é criada uma escala de presença de petianos que deverão estar presentes nas reuniões interpet. O RH publica um calendário com essa escala e nela deverão constar pelo menos 3 integrantes do grupo PET por cada encontro interpet. Mais uma atribuição do RH envolvendo listas seriam as listas de presença em todos os eventos promovidos pelo PET Farmácia UFPR. Então, todos os eventos que envolvam a graduação, que tenham participação do grupo PET, devem ter uma lista de presença. Se o evento for presencial, essa lista deve ser impressa e passada, depois recolhida durante o evento, mas caso ele seja online, remoto, ela deve ficar no Google Docs ou no Google Sheets para que quem participe possa preencher e depois o RH possa ter o controle de quem participou daquele evento. Assim como as listas, declarações e certificados de participação em eventos promovidos pelo PET Farmácia UFPR também ficam a par da rotina Recursos Humanos. A rotina deve confeccionar declarações de todos os eventos do grupo e disponibilizar elas por e-mail ou através de um drive ou também pelo site do PET Farmácia UFPR para quem participou. Essas declarações têm que ser confeccionadas em modelos pré-estabelecidos pela rotina atual ou ainda pela rotina anterior. Esses modelos estão disponíveis no site Canva, pelo e-mail do PET Farmácia UFPR e também devem seguir as orientações que estão dispostas no POP do PET. Aqui são exemplos de modelos de declaração de participação em eventos promovidos pelo PET. Então, constando o nome da pessoa que participou, a assinatura da nossa professora tutora, a assinatura do integrante do PET Farmácia UFPR, bem como a logo do PET da UFPR e embaixo do nome do participante
o nome do evento. Outra atividade de responsabilidade do RH é a avaliação interna do grupo, ou melhor, as avaliações. É o RH quem irá coordenar e supervisionar as avaliações do grupo, sejam elas das rotinas, dos GTs ou até mesmo as individuais de cada petiano. O RH proporá datas para a realização dessas avaliações de acordo com o planejado pelo grupo para aquele ano. Também é o RH quem elabora as planilhas para avaliação Canvas, que é feita em cada rotina. As apresentações dentro do grupo também são outro tipo de atividade realizada pelo RH. A rotina leva ao grupo, periodicamente, apresentações sobre assuntos fundamentais no trabalho em equipe e também quanto à produtividade individual. A gente pode citar exemplos de apresentações que já foram feitas e que até mesmo repetidas no grupo pelo RH, como gestão de tarefas, modelos de feedback individual ou em grupo, dicas de organização pessoal, inteligência emocional, entre outros. Voltando para a parte das avaliações, o RH também é responsável por compor as fichas de avaliação dos seminários. Cada integrante, individualmente ou em dupla, irá fazer uma apresentação de seminário para o grupo e é o RH quem fica a cargo de imprimir e distribuir as fichas, caso seja presencialmente, ou de confeccionar elas e enviar individualmente para os integrantes do grupo na modalidade online. Formulários também são outros tipos de documento que é o RH quem fica responsável por confeccionar. Caso o grupo solicite a criação de algum formulário, seja para inscrição em evento, seja para uma avaliação ou para uma questão interna de algum GT ou até mesmo de alguma rotina, o RH quem os fará. Por fim, além das apresentações, da organização do diário, da confecção de fichas para avaliação, da proposição de datas para avaliações e outros eventos, o RH fica a par da realização de dinâmicas. Quando possível, o RH promove a realização de alguma dinâmica em grupo nas reuniões, a fim de promover uma maior integração entre o grupo e também momentos de descontração do PET. Agora, com base em tudo que foi dito sobre os objetivos e as atividades realizadas pelos recursos humanos, quais são os benefícios e as habilidades esperadas da equipe do RH e do grupo como um todo? O que esperamos alcançar é um aumento da motivação, um maior equilíbrio na divisão das tarefas e a realização dos projetos, da avaliação interna e do empetizando, e com isso, garantir um bom andamento, tanto das atividades como no desenvolvimento dos integrantes do grupo. Por fim, trouxemos algumas dicas de sites e cursos que podem te ajudar a se aprofundar no assunto. Em primeiro lugar, podemos citar os cursos do LivreMock, do Grupo de Estudo de Educação à Distância vinculado ao CETEC do Centro Paula Souza, que apresenta cursos gratuitos com temáticas como gestão de pessoas e assuntos relacionados ao RH. Outras plataformas com cursos online são o LinkedIn Learning e o Na Prática. Já em relação aos sites, podemos destacar os blogs do Trello, do Rock Content University e do GUP. E então, ficou interessado? Agradecemos a sua atenção até aqui. Caso tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato conosco. Até o próximo vídeo. Tchau!